Boa noite, pessoal. Eu me chamo Fernando, sou professor de matemática, atualmente professor do IFRS, lotado no campus Osório, e venho ultimamente tentando compreender como se dá esse processo epidemiológico. Com isso, estudei alguns modelos, na verdade, o mais simples de todos até então, que é o modelo SR, para tentar compreender como é que evolui um processo infeccioso dentro de uma população. Tá bem? Então, aqui nesse slide eu ainda tenho para vocês o meu e-mail de contato, tá? Um e-mail institucional. Caso surjam algumas dúvidas, você pode me contatar mandando um e-mail. Cabe ressaltar que eu vou comentar um pouco de como que nós podemos modelar essas curvas que são compreendidas no SR, e aplicar essa modelagem para casos aqui em Porto Alegre, tá? Os casos da Covid-19 aqui em Porto Alegre, tá bom? Então vamos explicar um pouquinho mais ou menos o que significa esse modelo SIR. Bom, gente, o modelo SIR, basicamente, ele é utilizado separando os grupos, separando uma população em grupos, basicamente três grupos, né? Grupos de pessoas que são suscetíveis ainda a essa infecção, ou seja, pessoas que fazem parte da população, mas que não foram infectadas. Um segundo grupo, que seria um grupo dos infectados, ou seja, um grupo que basicamente já contraiu o vírus. E também como se dá essa relação, essa passagem de um grupo suscetível para um grupo infectado. Tá? Então, por isso, essa taxa de, basicamente, transmissão. A gente vai ver um pouco mais sobre ela. Um terceiro grupo seria um grupo em que de pessoas dessa população que já saiu do processo infeccioso. E quando sai do processo infeccioso, nesse meu caso aqui, que eu estou estudando, é o grupo dos removidos. Ele vai juntar, basicamente, as pessoas que foram a óbito e pessoas que estão imunes à doença, ou seja, não vão replicar, não vão transmitir mais o vírus. Essa passagem do grupo de infectados para o removido também estabelece uma conexão através de uma taxa, que a gente vai chamar daqui um pouco de taxa de remoção, nesse caso o gama. Está bem? Então, basicamente, esse modelo é o modelo considerado o modelo SIR. É um modelo que separa o grupo da população em separa a população em três grupos: suscetíveis, infectados e removidos. Bom, gente, basicamente em matemática, o que a gente vai tentar fazer é tentar construir uma espécie de relação que envolva o número de pessoas suscetíveis, o número de pessoas infectadas e o número de pessoas removidas em função do tempo, em relação ao tempo. Então, a ideia, um dos nossos maiores questionamentos é perguntar como é que evolui o número de pessoas dentro desses grupos conforme vai passando o tempo. Então, para isso, a gente insere essa anotação aqui, S de T, que significa basicamente o S, né? Pessoas, a parte da população suscetível em um determinado tempo T. O I de T, a parte da população infectada também nesse tempo T. E o R de T é a população que foi removida no instante T. Lembrando, o removido aqui para nós, gente, é a junção de pessoas que saíram do processo infeccioso recuperadas ou as pessoas que saíram do processo infeccioso que foram levadas a óbito. Tá bom? Então é isso que eu digo aqui, o R de T são contabilizados os indivíduos nessas duas opções. Tá bom? Ou seja, uma pessoa que foi removida, ela não se torna suscetível novamente nesse caso. Gente, aqui um pouquinho de matemática para tentar descrever esse modelo. O que descreve o modelo SR basicamente são três equações, tá? Três equações que a gente chama em matemática de equações diferenciais ordinárias, ou EDOs. Basicamente, elas são equações diferenciais no sentido de que essas equações modelam basicamente a velocidade de ou crescimento ou decrescimento dessas populações. Então, por isso esse S' aqui, ele basicamente você pode interpretar isso como uma velocidade, a velocidade com que o grupo de pessoas suscetíveis está crescendo ou está diminuindo. Nesse caso aqui, como é que é modelada a equação para o grupo de pessoas suscetíveis, né? A velocidade. Ela é proporcional ao número de suscetíveis. Por isso, a constante de proporcionalidade aqui, o beta, que a gente vai chamar daqui um pouco mais de taxa de transmissão, mas não só
proporcional à população suscetível, e sim a interação que ela tem com um grupo provável de infectados. Com um grupo provável de infectados. Por isso esse I de T dividido por N de T. Então, basicamente, nós podemos escrever essa velocidade com que decresce a população de suscetíveis como essa expressão aqui. Por isso o sinal de menos, porque se pressupõe que no processo infeccioso, cada vez que vai se avançando no tempo, o número de pessoas suscetíveis vai diminuir. Por outro lado, nós também podemos modelar uma equação para o número de infectados nesse modelo SR. Ou seja, como é que funciona a velocidade de pessoas infectadas? Ora, o balanço dessa equação pressupõe que ela vai ganhar pessoas infectadas que vêm das suscetíveis. Por isso esse termo que aparece aqui, ele é o mesmo termo em cima, que está em cima para pessoas suscetíveis, só que positivo. Justamente o que ganha do número suscetível e basicamente o que ela perde, por isso sinal de menos, perde proporcional ao número de infectados. Por isso uma outra constante de proporcionalidade vezes o número de infectados. A essa constante a gente vai denominar daqui um pouco mais de taxa de remoção, gama, taxa de remoção. Daqui um pouco a gente vai ver que essas duas constantes elas são muito importantes para o modelo SR. A nossa última equação basicamente é a equação dos removidos. E repara que a velocidade com que cresce ou decresce o número de removidos, ela é proporcional ao que vem do número de infectados. Por isso, ao que ganha de número de infectados. Aí, o que ganha de número de infectados seria basicamente a taxa de remoção vezes o número de infectados. Né? Então, que ela saiu do número de infectados, vem para o removidos. A esse conjunto aqui de equações, ou seja, esse sistema de equações diferenciais, nós damos o nome de modelo SR, tá bom? O N de T, que está aqui embaixo, que aparece justamente a população total, nesse caso. E essa população total, para esse modelo SR, para nós, ela vai ser literalmente a soma da população suscetível com o grupo infectado com o grupo de removidos. O que é mais interessante é que a gente consegue demonstrar que essa população não evolui no tempo. Então está aqui uma pequena falha do modelo, que ele não considera a taxa de natalidade e nem a mortalidade de pessoas que vieram de outras causas, a não ser a infecção. Então, esse N de T, para nós aqui, a gente consegue mostrar que no modelo SR é uma constante, não muda, não modifica. É uma constante que é a soma dos suscetíveis mais o grupo de infectados, mais o grupo de morridos. Tá bom? Então, esse N de T, a partir de agora, a gente vai adotar ele como uma constante. Bom, pessoal, então vamos comentar um pouquinho mais sobre essas duas taxas, tá? A taxa beta e a taxa gama. A taxa beta é a taxa de transmissão por unidade de tempo, ou seja, ela está relacionada com o grupo de pessoas suscetíveis migrando para o grupo de pessoas infectadas. E a taxa gama é a taxa de remoção por unidade de tempo, ou seja, ela está relacionada com a migração de pessoas que estão no grupo de infectados para o grupo de pessoas removidas. Essas duas taxas têm a mesma unidade de medida, que é o inverso da unidade de tempo. Tá bom? Então, por exemplo, se a gente vai dar valores para elas, a gente tem que dizer basicamente 2 por semana, 2 por dia, né? E assim por diante. O que acontece é que essas duas taxas, quando tu divide a taxa de transmissão pela taxa de remoção, a gente define o que a gente diz como sendo o número básico de reprodução, ou o R0. Tá? E por que esse R0 é importante? Porque é ele que vai caracterizar um processo epidêmico. Se a taxa de transmissão for maior que a taxa de remoção, essa divisão é maior do que 1. E isso caracteriza um R0 maior do que 1, ou seja, uma epidemia, que a gente caracteriza como uma epidemia. Bom, no próximo slide a gente observa o seguinte. Aqui nessa tabela, nós temos algumas faixas de R0 para algumas doenças. Tá? Então, a gente percebe que, por exemplo, para a Covid-19, ainda de acordo com alguns estudos, esse R0, ou seja, essa razão entre transmissão e remoção, ela varia entre 1.4 e 5.7. Apesar desse valor alto para 5.7 para a Covid-19, ele ainda está abaixo, por exemplo, do que a gente tem como faixa para o sarampo, que está variando de R0 entre 12 a 18. E também
abaixo, por exemplo, da catapora, que varia de 10 a 12, tá bom? Então, uma pergunta que surge é, mas qual que é esse valor de R0? Qual seria o valor de R0 para a Covid-19? De fato, a resposta para essa pergunta é que a gente não sabe, né? Então, a gente só sabe uma faixa que está esse valor. Né? Consequentemente, né, quais são os valores de beta e gama? Quais são os valores da taxa de transmissão e taxa de remoção? A gente também não sabe. O que a gente pode fazer futuramente é estimar um valor tanto para a taxa de remoção quanto para a taxa de transmissão, consequentemente para o R0, de acordo com os dados que a gente tem até agora sobre essa doença, de acordo com os dados que a gente tem do grupo de infectados, do grupo de removidos e do grupo de pessoas suscetíveis. Então, a gente pode estimar um valor ótimo. Só que, primeiramente, então, a gente vai usando o software GeoGebra. Primeiramente, a gente vai fazer um exemplo em que a gente vai dar de antemão uma taxa de transmissão e uma taxa de remoção. E a partir dessas duas taxas, tentar estabelecer como é que se comporta a população de infectados, a população de removidos e a população de pessoas suscetíveis, variando no tempo. Tá bom? Então a gente vai fazer isso através do software GeoGebra, cujo link, a gente tem um link aqui, você pode baixar, é um software gratuito, tá? Você pode usar ele. E se não quiser baixar, você também pode usar ele de forma online. Então, por esse vídeo é só. E aí, não percam o próximo vídeo onde nós vamos fazer essa aplicação. Até mais.